li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar um nível de força, um nível de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. Muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa, você final de semana faz uma coisa ou outra diferente, aí você volta, treina, come, descansa, volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também, ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário ao longo do tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? Eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável, fácil de enxergar, só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido, ou você atribui ao fato da simplicidade uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, você pergunta, cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? Geralmente isso, cara, a pergunta. O que que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? Eu falo, cara, você tem que... Aí você quer, tipo, a fórmula mágica, você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que que elas já tentaram fazer aquilo. E, na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram, ou tentaram por 2, 3 dias, e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas, muitas vezes, elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba, eventualmente, caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Que pegar atalhos, né? E o problema é que esses comportamentos eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas geralmente o que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Aí recupera tudo sexta, sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro, ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de jacar... Ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar.
É isso que o músico quis dizer. Você não pode... Perfeito. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer tudo errado, segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. E esses comportamentos, muitas vezes, eles são o que a gente chama na psicologia comportamental de comportamentos regidos por regras. A pessoa cria uma regra na cabeça dela que se divertir é aquilo. Uhum. Eu só me divirto se eu fizer aquilo. Tem uma rede no nosso cérebro, quando o Muzi falou da importância da gente ter ócio para ter criatividade. No cérebro tem uma rede que foi descoberta no ano 2000. O que é uma rede? É um conjunto de áreas chamada de Default Mode Network, ou numa tradução livre, rede de modo padrão. Os adventos da neuroimagem, e isso explica o porquê que o ócio realmente é criativo. O advento da neuroimagem, estudar o cérebro de uma pessoa viva e olhar o que está acontecendo dentro do cérebro dela ao vivo, assim, enquanto você submete ela a algum tipo de tarefa, surgiu na década de 80, 90. Os pesquisadores sempre queriam olhar, tipo, vamos dar um estímulo visual. Então vou pedir pro Bruno, pra Malu seguir aquele ponto na parede e vou ver o que acende e desliga no cérebro dele. Viram lá que o córtex occipital, que é a área envolvida com visão, acendia, porque sua visão tá... E assim eles foram fazendo, quando você mexe, quando você tenta raciocinar, faz uma conta. E eles mapearam todo o cérebro vendo o que acontece quando você faz cada coisa. Mas ninguém nunca conseguiu ver aonde fica a criatividade. Uhum. E eles descobriram no ano 2000 porque um pesquisador se perguntou: e quando o cara não tá fazendo nada? O que acontece no cérebro dele? O que vai acender? O que é? Exato. E eles descobriram que quando você não está engajado, o que é engajado? Você está olhando, tá lendo, Produzindo. tá abrindo aqui, você tá fazendo alguma coisa fora de você. Você está engajado em algo, respondendo WhatsApp, vendo um corte, vendo um podcast, lendo um livro. Quando você não está, eles chamam de... É uma viagem, você tá, tipo, viajando assim, cara. Você não tá pensando em nada, seu cérebro tá voando. Primeiro, a gente passa muito tempo no dia fazendo isso. Às vezes a gente passa rolando feed, mas você não tá engajado. Embora você esteja ali fazendo aquele comportamento, você não tá engajado nele. Ouvindo música, às vezes você não presta atenção na música que você tá ouvindo, às vezes até na academia você tá fazendo, mas não tá prestando atenção. Automatizou. Eu pensei quando eu tô dirigindo, basicamente é isso. Tô no Automatizou. automático. Exato. Eles descobriram que quando você está assim, o seu cérebro liga toda uma outra região, que são essa rede de modo padrão. Foi um artigo publicado na PNAS, tem 13, 14 mil citações, para quem não sabe... É como se fosse um corte que viralizou esse artigo. Tem muito lido, muito citado. Viralizou no mundo da ciência, assim. Porque os caras mostraram que quando você está viajando, você liga essa rede. E recentemente mostraram que essa rede, ela tem um papel causal na criatividade. Porque na medida em que você se desconecta de fatores que estão externos, você permite com que o cérebro faça associações que são um pouquinho mais improváveis, podendo ter um insight de criatividade. É por essa razão que às vezes as pessoas são muito criativas um pouco antes de dormir. Muita gente tem ideia logo que tá próximo a pegar no sono, porque você tá num momento ali que seu cérebro dá uma... No banho. E no banho. É importante você dar essa desafogada no cérebro. Pacientes com depressão, por exemplo, que tem uma ruminação de pensamentos, aqueles pensamentos que vêm e ele fica sempre dentro dele, já se sabe que tem uma atividade aumentada dessa rede. E se você pegar, cara, e analisar de forma lógica, um paciente com um transtorno depressivo, por vezes, e aí os psicoterapeutas que estão me assistindo vão entender o que eu quero dizer, eles são criativos, cara, mas são criativos para um lado ruim. Eles são criativos em imaginar cenários ruins. Uhum. Eles são criativos. Você pensa, mas como é que você chegou nessa associação? Altamente improvável, cara, de que vai acontecer isso na sua vida. Não existe probabilidade alguma e zero indicativo que esse cenário vai concretizar. Só que pelo fato dele viver muito dentro e essa rede de modo padrão tá
proporcionalmente mais ativa, ele tem um substrato maior para construir cenários na cabeça dele, que são cenários catastróficos, ruins, e que, por sua vez, vão interferir no que é a emocionalidade dele e o humor dele. E tem um tratamento chamado de Behavior Activation, ou ativação comportamental, padrão ouro para tratar a depressão, que consiste basicamente no quê? Você tirar o paciente de dentro da cabeça dele e colocar ele fazer coisas. Então lava a louça, abre a janela, passeia com o gato, passeia com o cachorro. Também é ócio criativo, porque não dá. Não, mas o paciente, a ideia é você tirar ele de dentro. Pra ele parar de ficar raciocinando negativamente. Exato. Ele tem que engajar em alguma coisa, ele tem que se preocupar em não quebrar essa xícara, ele tem que se preocupar um cubo mágico, sei lá. Ele tem que fazer alguma coisa. E já se demonstrou que quando você aplica isso no paciente, a rede desliga.